Oi, Evinha! Tudo bom com você? Aqui quem fala é a professora Luana de Filosofia. As férias acabaram, estamos voltando à sala de aula, né? As aulas online também. Então, a gente vai bater um papo inicial aqui e eu vou falar para você o seguinte. Agora, nesse ano, no segundo ano do ensino médio, a gente vai trabalhar alguns conceitos bem práticos na filosofia, que podem ser aplicados no nosso dia a dia. A gente vai falar sobre filosofia política, vamos falar sobre o conceito de indústria cultural, que vai ser muito importante para a gente compreender como é que funciona a questão da cultura, como é que se dá a relação entre cultura e meios de produção, meios de comunicação. Nós vamos falar também de arte, né, que é o campo da estética dentro da filosofia. Enfim, esse ano vai ser muito enriquecedor em termos filosóficos. E eu gosto sempre de elucidar o seguinte: vamos sempre falar de filosofia no dia a dia. A gente precisa aproximar a filosofia do nosso dia a dia, do nosso cotidiano. A filosofia não deve ser considerada uma disciplina abstrata. Ela é sim aplicável ao nosso dia a dia. Então, hoje especialmente, nós vamos falar de filosofia política, né? Então, sempre que a gente fala de filosofia política, a gente sempre tem que se questionar, Eva, o que é política, não é mesmo? Então, a política, ela vai ser considerada como a arte de governar, de gerir uma cidade, um estado. Está muito relacionada com o conceito de poder, força e violência e autoridade. Então, sempre que a gente falar de política, a gente vai estar falando desses conceitos e outros mais também. Então, a gente tem a figura do vereador, do prefeito, do deputado estadual, federal, do senador, do presidente. Então, a gente sempre vai estar relacionando com o nosso cotidiano. Lembra sempre disso, tá bom, Eva? E todas essas composições que fazem parte da política, elas estão inseridas no nosso dia a dia, de modo que a gente não percebe com muita facilidade, porque acaba se tornando algo naturalizado. Mas para Aristóteles, todos os homens são considerados animais políticos, então nós fazemos parte da política. A gente vai ver lá na frente que nem todos os teóricos concordam com ele, com Aristóteles. Mas eu gostaria de falar uma coisa para você, Eva. A filosofia, ela sempre vai partir de ideias que fazem parte do contexto histórico daquele filósofo. Depende muito do que ele está passando no momento em que ele escreveu a obra. Então, por isso que a gente vai ter muita contradição. Um teórico vai falar uma coisa, outro teórico vai falar outra, completamente diferente. E isso tá ok dentro da filosofia, porque isso faz parte da construção de um pensamento filosófico. Então, não existe um filósofo mais certo do que outro. Existe um filósofo que você tem mais afinidade do que outro, tá bom? Então, vamos iniciar agora com Nicolau Maquiavel. Professora, mas quem foi Nicolau Maquiavel? É isso que nós vamos ver agora, Eva. O Nicolau Maquiavel, ele nasceu em 1469 e falece em 1527. Eu sempre gosto de falar um pouquinho da história do filósofo. Acho isso muito importante para a gente compreender a teoria dele. Então, ele nasceu em Florença, lá em 1469. Em 1498, ele tornou-se funcionário público. Por conta dessa sua atividade, ele acabou viajando muito, né? Então, ele vai conhecer a Itália, a França e a Espanha. E isso vai ser muito enriquecedor para a sua experiência pessoal e também para a sua construção acerca do que ele entende por política. Ele escreve sua obra mais famosa em 1532, que é conhecida como O Príncipe, tá bom? E é importante falar que o Nicolau Maquiavel, ele viveu numa Itália completamente fragmentada. Então, por isso que toda a filosofia dele vai estar voltada para uma unificação da Itália. Ele está preocupado com essa unificação. Ok, Eva? Então, a gente vai ter a formação do Estado moderno, né, que está começando a acontecer, e ela vai ter algumas características.
como o monopólio de fazer e aplicar leis, cunhar moedas e recolher impostos. Isso aqui é uma estruturação mais histórica, para a gente compreender o período histórico que o filósofo está vivendo. E a gente também vai ter um processo de autonomia política. Vamos ter o rompimento com os dogmas cristãos e a autonomia do sujeito pensante. A gente está falando de Idade Moderna. Então, anteriormente à Idade Moderna, nós vamos ter a Idade Média, ok? Então, a gente vai ter um rompimento de ideias. Então, na Idade Média, tinha muito essa relação com a igreja e tudo mais, né? A igreja, política, ética. E agora, na Idade Moderna, a gente vai romper com essas ideias, né? Por isso que o sujeito vai se tornar mais autônomo de si. A gente vai ter um processo de separação entre Estado e igreja, política e igreja, tá bom? E o Nicolau Maquiavel vai ser um dos primeiros filósofos a fazer isso. Ok, Eva? Então, o Nicolau Maquiavel, ele vai falar muito do príncipe, né? Então, o príncipe, ele deve sempre considerar o bem comum. E ele vai dizer que o príncipe, ele precisa ser como uma raposa e também como um leão. A raposa, ele precisa ter astúcia e inteligência. E o leão, ele precisa ter força e ataque, né? Aí aqui nessa imagem nós temos a raposa, né? E o leão. Então essa junção das características da raposa e das características do leão constrói um príncipe perfeito, por assim dizer. Então a gente precisa compreender muito bem isso, tá bom, Eva? Então por que o príncipe vai ser uma figura tão importante? Porque ele vai ser responsável pelo comando do povo, pelo comando da sociedade. E lembra sempre, Nicolau Maquiavel vai estar preocupado com o quê? Com a unificação da Itália, tá bom, Eva? Então por isso que a gente precisa de um príncipe com astúcia, com inteligência, com a capacidade de força e também de ataque. Ele precisa ser muito esperto. O príncipe também precisa ter virtude e fortuna. A virtude vai ser considerada virtude. É focalizar no fim e na conquista do poder. E a fortuna vai estar muito relacionada com o acúmulo de bens, riqueza ou sorte. Então, tanto a virtude quanto a fortuna, elas são muito importantes para a constituição do príncipe. Ele precisa ter essas duas condições para ser considerado um bom príncipe e para conseguir gerir a cidade. Lembrando também que o príncipe ele vai estar muito voltado, muito articulado com a questão da manutenção do poder. Então lembra, unificação do Estado e manutenção do poder. Tá bom, Eva? Eu vou deixar o material com a teoria dele também. Vou botar umas questões para você e a teoria dele para ficar bem mais expressivo pra gente, ok? Então, em relação às virtudes e os vícios, isso vai depender muito da ocasião. Em alguns momentos, os vícios podem ser considerados virtudes, em outros, virtudes podem ser considerados vícios. Mas como assim, professora? Então, Evinha, virtude a gente entende como algo bom e vício a gente entende como algo ruim. Mas na teoria política de Maquiavel, às vezes o príncipe ser mau pode ser considerado uma virtude. E o príncipe ser bonzinho demais pode acabar sendo considerado um vício. Deu para entender? É a inversão da teoria, é a inversão da definição do que a gente entende de modo tradicional por virtude e vício. Depende muito da ocasião. Então, se o príncipe ser bonzinho demais não está ajudando a manter o Estado, então isso acaba se tornando um vício. E a última frase tão famosa de Nicolau Maquiavel é que é bem mais seguro ser temido do que amado. Bom, professora, como assim? Porque o Maquiavel, ele acha que os indivíduos, quando se amam e se relacionam, seja em relações afetivo-amorosas, seja em relações de amizade,
como dependendo da ocasião, né? Quando os indivíduos se amam e quando um comete o erro, é muito mais fácil acontecer o perdão. E quando o indivíduo teme o outro, né? Isso faz com que ele evite de errar, porque ele tem medo de ser punido. Então, por isso que o príncipe, ele precisa ser temido e não amado. Porque o temor, ele impõe medo, ele impõe respeito. Então, assim fica muito mais fácil de governar. Então, essas são as características principais do Nicolau Maquiavel. A gente pode perceber que ele vai focar muito na questão do príncipe, porque o objetivo dele é a manutenção do poder, né? Então, essas são as características principais. Qualquer dúvida você pode entrar em contato comigo, tá bom? Espero que você tenha entendido. E na próxima aula vamos dar continuidade à filosofia política, falando de outros teóricos. Um beijão, Eva, e bons estudos!